oficial, que é o YouTube. Senhor. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje é o 18º dia da nossa maratona da sabedoria. Sejam todos bem-vindos. São 31 códigos de provérbios. E hoje a vida colhe o que a boca planta. Então existe algo que você faz todos os dias, centenas de vezes, sem perceber o poder que isso possui. Existe algo que você faz todos os dias, centenas de vezes, sem perceber o poder que isso possui. Existe algo que pode levantar uma pessoa, destruir completamente. Pode restaurar um casamento ou acabar com ele. Pode aproximar um filho ou fazê-lo ir embora. Pode abrir as portas ou fechá-las. E o mais importante é que isso está dentro da sua boca. Poucas pessoas imaginam que grande parte da vida que estão colhendo hoje. Poucas pessoas imaginam que grande parte da vida que você está colhendo hoje foi plantada pelas próprias palavras. Porque toda palavra é uma semente, toda semente, mais cedo ou mais tarde, produz uma colheita. Oi, Marta, quanto tempo? Hoje Salomão vai revelar um princípio que pode mudar completamente a maneira de como você fala e, consequentemente, a maneira de como você vive. Pega o link da live, compartilha. Isso aqui é a leitura de Provérbios de Salomão com uma visão. Senhor, apagou meu computador, papai. Ô, Senhor. Bom, enquanto ele retorna aqui, isso aqui é uma leitura de Provérbios, que foi escrito pelo homem mais sábio que já existiu, com a visão de Napoleão Hill. Aí você imagina, né? Eu já leio lives há mais de 2 anos, todos os dias já leio Provérbios há mais de 2 anos, todos os dias. Gente, apagou meu computador aqui, glória a Deus. Mais de 2 anos, todos os dias, e não liga mesmo. Apagou. Não. E aí, eu peguei Salomão, Napoleão Hill, e peguei a minha visão, e com a guia do Espírito Santo. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Sejam muito bem-vindos à Maratona da Sabedoria. Durante 31 dias nós estamos estudando um capítulo de Provérbios por dia, descobrindo as leis invisíveis que governam a nossa vida. Nós não estamos apenas adquirindo o conhecimento. Estamos permitindo que Deus transforme a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Você tá com a sua esposa aí, meu irmão? Gente, tá muito frio aqui, hein? Agora há pouco eu perguntei ali pra Alexa, tava 6 graus. Mas eu acho que tá menos, porque a gente tá perto da serra aqui. Ele falou que na cidade tá, mas a gente é mais da área rural. Então nós não estamos apenas adquirindo o conhecimento. Estamos pedindo que Deus transforme a nossa mente, o nosso coração e as nossas decisões. E se essa mensagem já começou a falar com você, aproveita esse momento, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe a live com alguém que precisa ouvir essa palavra. Todos os dias, gente, todos os dias, 7h37 da manhã. Hoje eu levantei super mal e eu falei, eu vou fazer live. Muita dor de cabeça. Minha esposa falou assim, mas você vai fazer live? Vou fazer live, vou fazer. Então todos os dias, 7h37, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado. Quem me acompanha sabe que quando eu faço um compromisso, ele acontece. Então, hoje é o dia 18 de 31. Se você está aqui e perdeu alguma live,
Você pode achar lá no nosso canal do YouTube. Ou então, eu descobri, eu estou aprendendo também as coisas, né? Eu descobri lá uma forma de pegar, clicar no link e mandar todas as lives. Eu mandei pro Gilvan. Então, assim, vai de você administrar o seu tempo. Porque hoje a gente perde tanto tempo com coisas vazias. Agora, se você pegar, de repente, um sábado, um domingo para maratonar e se pegar e anotar, a gente entrega um mapa mental. No final da live, eu entrego um mapa da live. Tem também uma missão. Então, fica com a gente aqui. Hoje é o dia 18 de 31. Estamos avançando, né? Cada capítulo acrescenta uma nova peça ao grande mapa da sabedoria que Deus está construindo em nossas vidas. E hoje nós chegamos a um dos capítulos mais transformadores de toda essa jornada. Presta atenção, fica comigo aqui. Como tem gente nova, eu vou ler rapidinho aqui os códigos que já passaram, tá? Eu vou ler rápido, porque são 17. E é na sequência, né? Do 1º até o 17º, tá bom? Toda dor é um conselho ignorado. A sabedoria nunca entra num coração fechado. A sabedoria começa quando Deus passa a dirigir suas decisões. O coração que você alimenta constrói seu destino. O que você tolera hoje escraviza você amanhã. O que você repete todos os dias define quem você se tornará. Antes da queda, existe um caminho. Antes da queda, sempre existe um caminho. A sabedoria deixa de ser um conselho e passa a ser uma voz. No 9º dia foi: toda decisão escolhe uma mesa. Toda decisão escolhe uma mesa. Os frutos denunciam as raízes. Os frutos denunciam as raízes. A vida devolve o que você distribui. Quem ama a correção nunca para de crescer. Viu, Gilvan? Você ama a correção, meu irmão. O futuro é construído pelas escolhas que você faz diariamente. Nem tudo que parece certo conduz à vida. A paz vale mais do que qualquer aparência. Dia 16. Dia 15. A paz vale mais do que qualquer aparência de prosperidade. Dia 16 foi: Deus pesa as intenções antes de avaliar as ações. Dia 17 ontem foi: os relacionamentos que você cultiva moldam o destino que você vive. E o código da sabedoria número 18, né, que a gente está falando hoje. Ana Baioto, imagina o frio que tá aí, minha irmã. Aqui deve estar, aqui eu perguntei, estava 6 graus. E aí, como é que tá? Quantos graus estão aí? Então, a vida colhe o que a boca planta. A vida colhe o que a boca planta. Talvez essa frase seja uma das mais importantes de toda a nossa maratona, sabia? Vivemos preocupados com a colheita, queremos colher paz, prosperidade, respeito, amor, confiança, mas Deus nos faz uma pergunta antes de olhar para a colheita. Quais sementes estão saindo da sua boca todos os dias? Provérbios 18 nos ensina que palavras nunca estão neutras. Elas fortalecem ou enfraquecem, elas curam ou ferem, elas edificam ou destroem. A boca é como a mão de um agricultor. Todos os dias ela lança sementes e ninguém colhe a colheita e ninguém escolhe a colheita depois de plantar. Aleluia! Gente, a colheita sempre revela o tipo de semente que foi lançada. No contexto bíblico, Provérbios 18 faz parte da coleção dos provérbios atribuídos a Salomão, rei de Israel, conhecido por pedir a Deus sabedoria acima de riqueza e poder. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria antes de pedir riqueza e poder. Nesse capítulo, Salomão reúne ensinamentos que mostram como o interior da pessoa se manifesta nas suas palavras. Ele fala do tolo que responde antes de ouvir, do valor do discernimento, da importância da justiça, da força da amizade verdadeira, e chega ao ponto central do capítulo. As palavras têm consequência. Quando lemos que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, não estamos diante de uma fórmula mágica, estamos diante de um princípio de responsabilidade. Nossas palavras influenciam relacionamentos, decisões e o ambiente que criamos ao nosso redor. Por isso, antes de transformar
a boca, Deus deseja transformar o coração, porque Jesus também ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. E essa fala, né, esse versículo, que a boca fala do que o coração está cheio, está lá em Mateus 12:34. Então agora, abre a sua Bíblia aí em Provérbios versículo 18, ou fica aqui comigo e aproveita que ainda dá tempo de você compartilhar essa live com alguma pessoa. Sua conexão está instável. Aguarde enquanto tentamos reconectar. Eita. Vai no YouTube, por favor, Musico. Vê como é que tá lá. Tô debaixo do Wi-Fi aqui. Já bem que dei uma olhadinha aqui. Aleluia! Aqui tá falando que tá ao vivo. Então vamos lá. Qualquer coisa a gente baixa do Instagram ou do TikTok e põe no YouTube. Então vamos lá. Hoje é dia 18, Provérbios capítulo 18, o Rick chegou, então nós vamos começar, né? Tá faltando algumas pessoas aí, hein? Tá passando no YouTube? O coração sempre encontra um jeito de falar. Provérbios, capítulo 18. Ô, papai. Louvado seja o teu nome. Gente, já pegou o link? Já compartilhou? Glória a Deus, Senhor. Aleluia. A vida colhe o que a boca planta. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a maneira de como você vive. Bom dia, Adriana, tudo bem? Que bom que você veio, Adriana. Como pessoas inteligentes que amam a Deus, que trabalham, que estudam, que sonham, acabam criando conflitos por onde passa. Como famílias inteiras são destruídas, não por falta de dinheiro, não por falta de oportunidades, mas por causa das palavras. Ninguém acorda dizendo, hoje eu quero machucar quem eu amo. Quem acorda dizendo, hoje eu vou machucar minha esposa, ela está aqui do meu lado aqui. Quem que acorda dizendo, hoje eu vou machucar quem eu amo? Ninguém deseja perder um amigo, ninguém quer destruir um casamento, ninguém deseja afastar um filho. Hoje eu estava pensando, sabe, na minha filha. Então, como isso acontece? Provérbios 18 responde, porque existe uma verdade que poucas pessoas percebem. A vida nunca colhe apenas aquilo que fazemos, ela também colhe aquilo que dizemos. Palavras parecem leves, mas carregam peso. Parece desaparecer, mas continua produzindo frutos. Alô, escolhido, por favor. Você olhou no YouTube? Tô olhando não. Deixa eu ver. Deixa eu te falar. Já tá rodando. Não tá, então não tá. Não tá normal. Palavras parecem leves, mas carregam peso, parecem desaparecer, mas continuam produzindo frutos. Uma palavra pode abrir uma porta ou fechá-la para sempre. Pode restaurar uma família ou destruir anos de confiança. Hoje Deus não quer, talvez não queira apenas que ensinar você, talvez Ele queira mudar completamente a colheita da sua vida, porque existe uma lei que governa todos nós, e ela será revelada hoje nessa manhã. Bom dia, gente, sejam bem-vindos ao 18º dia da nossa Maratona da Sabedoria. E antes de começar, né, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado porque a Tua palavra continua viva, obrigado porque ela continua viva e revelando princípios que governam a nossa vida. Hoje, papai, guarda o nosso coração, mas também guarda a nossa boca. Ensina-nos a falar aquilo que produz vida. Nos dá sabedoria antes de falar, discernimento antes das decisões e transforma o nosso interior. Porque sabemos que uma boca transformada nasce de um coração transformado. Aleluia! Que ninguém termine essa live apenas informado. Que todos terminem transformados
Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Então hoje é o dia 18 de 31. Amanhã nós vamos ler Provérbios 19, mas hoje, né, para você que chegou agora, nós estamos lendo Provérbios de Salomão com a visão de Napoleão Hill e mais o Espírito Santo guiando aqui. Então, vamos começar, né, o Provérbios capítulo 18. Antes de lermos o capítulo, a gente precisa entender o momento que Salomão escreveu. Provérbios é um livro de sabedoria prática. Ele não foi escrito apenas para ser admirado. Quando Salomão fala sobre palavras, ele está observando algo que acontecia diariamente no reino. Negociações eram feitas com palavras, casamentos eram preservados ou destruídos por palavras. Reis iniciavam guerras ou construíam alianças através da palavra. Por isso, para Salomão, a boca nunca foi apenas um instrumento de comunicação. Ela sempre foi um instrumento de construção ou destruição. E essa verdade continua governando nossa vida até hoje. Pegue o seu caderno, a sua Bíblia, o seu mapa, o que você tiver aí. A gente vai começar a ler agora Provérbios capítulo 18. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8, tá bom? Versículo 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A língua humana é profunda como o mar e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexeriqueiros são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Até o versículo 8. Então, observa que Salomão começa. Observa como que Salomão começa. Ele não começa falando da boca, ele começa falando do coração. A primeira pessoa descrita é alguém que se afasta dos outros, alguém que vive apenas para satisfazer seus próprios desejos. Isso parece estranho, né? Mas não é não. Porque antes da pessoa falar errado, ela normalmente aprende a pensar apenas em si mesma. Depois aparece o insensato. E olha como Salomão o descreve. O tolo não quer aprender. Ele quer mostrar o que pensa. Gente, a grande realidade, né? Que retrato do nosso dia, né? O que vem de gente querendo dar opinião na nossa vida. Eu vou dar uma opinião. Eu já falei várias vezes, talvez você está aqui pela primeira vez, não ouviu ainda, mas opinião é algo de que quem dá não tem compromisso com o resultado final. Opinião é algo de que quem dá não tem compromisso com o resultado final. Opinião, para de ficar querendo a opinião dos outros. Aí se eu entrar um pouquinho mais aqui na necessidade de aprovação, aí você quer ficar ouvindo os outros só para não desagradar a pessoa. Eu, graças a Deus, passei dessa fase. Passei desse nível. O tolo não quer aprender, ele quer mostrar que pensa. Vivemos uma geração que fala muito e escuta pouco. Uma geração que responde antes de compreender, que publica antes de refletir, que opina antes de aprender. Então Salomão revela algo extraordinário. As palavras dos sábios são profundas, como água que nunca deixam de correr. Percebe o padrão? O coração produz pensamentos. Os pensamentos produzem palavras e as palavras começam a construir a vida. E por isso que o problema nunca começa na boca. Começa muito antes. Começa dentro. Imagina um pomar. Ninguém planta uma laranjeira esperando colher manga. Toda árvore produz segundo aquilo que existe dentro dela. Com o ser humano acontece exatamente a mesma coisa.
As palavras são os frutos e o coração é a raiz. Quem deseja uma nova colheita precisa começar cuidando da raiz. Talvez Deus não queira apenas mudar a maneira de como você fala. Talvez Ele queira transformar aquilo que está alimentando o seu coração. O que Paulo fala lá em... Paulo fala em algum lugar lá, o que ele fala? Pois de tudo que tiver que guardar, guarde seu coração. É por isso. Né? De tudo que tiver que guardar, guarde seu coração. Então, na verdade eu me confundi aqui. Paulo fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A aplicação de hoje é, talvez Deus não queira apenas mudar a maneira de como você fala. Talvez Ele queira transformar, pega a palavra, transformar. Talvez Ele queira transformar aquilo que está alimentando o seu coração. Porque quando o coração muda, as palavras mudam. E quando as palavras mudam, a vida inteira começa a mudar. Agora a gente vai ler Provérbios 9, Provérbios 18, do versículo 9 até o 15, tá? O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege com as muralhas altas e fortes em volta da cidade. A pessoa orgulhosa está no caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ela desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Esse aqui é o 15. Agora a gente vem para o ensino. Agora Salomão começa a ligar assuntos que à primeira vista parecem não ter relação. Primeiro ele fala do preguiçoso, depois ele fala do nome do Senhor, depois ele fala da riqueza, do orgulho, depois ele fala da importância de ouvir antes de responder. Parece uma sequência de pensamentos soltos, mas não é. Existe uma linha invisível ligando tudo isso. Salomão está mostrando que toda pessoa deposita sua confiança em alguma coisa. Alguns confiam no próprio esforço, outros confiam no dinheiro, outros confiam na própria inteligência, outros confiam na opinião das pessoas, mas o sábio aprende a confiar primeiro em Deus. Observe esse contraste. O nome do Senhor é como uma torre forte. Naquela época. Gente, quero voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Outros confiam nas pessoas, na opinião das pessoas. Sabe, Morzico, aquilo que a gente fez naquela questão lá, que tinha que pegar o valor de sexta-feira, que ia entrar, e eu falei, não vamos pensar nisso. Isso foi uma questão de sabedoria, porque muitas vezes a gente pensa, a pessoa fala assim, eu vou pagar você sexta-feira. Aí a outra pessoa que você tem que fazer uma parte fala assim, seguinte, sexta-feira eu repasso para você. Então o que acontece? Você fica esperando de uma pessoa para pagar a outra. Nós iríamos fazer isso. Só que daí eu falei assim, não vamos contar com esse dinheiro porque ele não está na nossa mão. Você parece que é uma coisa boba, mas isso é uma sabedoria. Porque você cai tanto, você erra tanto, e o que difere um tolo de um sábio é o tanto que ele erra nas mesmas coisas. Sabia? E muitas vezes você fala, eu vou receber lá, e aí repassa aqui. E aí só que você não recebeu lá. Aí você fica o quê? Com problema de novo naquilo que você já teve problema outra vez. Então é uma visão de sabedoria. É uma visão de sabedoria. Já aconteceu isso com você? Da pessoa falar que vai te pagar dia 10 e no mesmo dia 10 você tem que pagar alguém? Alô? Entende? Então isso é uma visão de sabedoria. Não contar com o ovo, né? Lá naquele lugar da galinha lá, onde ela bota. Você entendeu ou não? Então vamos lá.
Outros confiam no dinheiro, outros confiam na própria inteligência, outros confiam na opinião das pessoas, mas o sábio aprende a confiar primeiro em Deus. Observe esse contraste. O nome do Senhor é uma torre forte. Naquela época, a torre era o lugar mais seguro de uma cidade. Quando o inimigo atacava, as pessoas corriam para dentro da torre. Ela representava proteção, segurança, refúgio. Mas, agora compare isso com o versículo seguinte. O rico pensa que as suas riquezas são uma muralha. Percebe que um coloca uma segurança em Deus, o outro coloca a segurança no dinheiro. Os dois procuram o quê? Proteção, mas em lugares diferentes. Então Salomão revela outro princípio extraordinário. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo. A frase, você ouviu isso aqui que eu falei? Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo. E lá no comecinho nós falamos que o coração ensinável, ele é poderoso. Agora eu te falo assim, ó. Quem responde antes de ouvir é tolo. Quantos conflitos familiares nascem porque alguém respondeu antes de compreender? Quantos casamentos foram feridos porque alguém ouviu apenas metade da história? Quantas amizades terminaram porque ninguém quis ouvir? Isso aqui é real, sabia? Quantas amizades terminaram porque ninguém quis ouvir? Ah, não quero nem ouvir. Quando você fala não quer nem ouvir, o que você está falando? Eu sou ignorante. Eu sou tolo. Eu não quero nem saber. Sou arrogante. Imagina um médico. Acabou de passar por aqui o Dr. Rogério, não sei se ele está aí. Imagina um médico, você entra no consultório e antes mesmo de contar o que você está sentindo, ele pega uma receita pronta e manda você embora. Alô, escolhido, presta atenção nisso aqui. Você confiaria nesse médico? Claro que não. Não é não? Então por que fazemos isso com as pessoas? Quantas vezes damos respostas antes mesmo de ouvir completamente? Quem aprende a ouvir raramente se arrepende do que falou. Quem fala antes de ouvir, quase sempre se arrepende depois. Quantas vezes você falou e depois você se arrependeu? Talvez Deus hoje esteja mostrando que o problema não seja aquilo que você fala. Aleluia! Talvez seja aquilo que você deixa de ouvir. Porque ouvir exige humildade. E humildade é uma das maiores evidências da sabedoria. Humildade é uma das maiores evidências de sabedoria. Até aqui Salomão nos mostrou onde colocamos nossa confiança. Agora ele vai mais fundo. Ele vai revelar que existe algo capaz de construir ou destruir. A gente pega o link e compartilha a live. Ele vai revelar que existe algo capaz de construir ou destruir tudo aquilo que acabamos de aprender. Ó, tem uma pessoa lá no grupo, Luzinete, mandando foto lá. A gente está em live, a pessoa está mandando foto lá. Tem que tirar essa pessoa do grupo. Ela vai revelar que existe algo capaz de construir ou destruir tudo aquilo que acabamos de aprender. E esse algo está muito mais perto do que imaginamos. Agora a gente vai ler Provérbios, capítulo 18. Do versículo, chega aqui na live e escreve assim, Feliz Sábado. Provérbios, do capítulo 18, do versículo 16 até o 21. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a fazer perguntas. Quando os poderosos enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá que aguentar as consequências de tudo. Olha, presta atenção nisso aqui. Aí, Gilvan. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser.
O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. Agora chegamos ao coração do capítulo. Aqui que a grande lei aparece. Observa como tudo começa. Salomão diz que um presente pode abrir portas. Depois ensina que ouvir apenas um lado da história pode nos enganar. E em seguida fala sobre conflitos, depois fala sobre irmãos ofendidos, e então ele chega ao ponto central. Aquilo que a pessoa diz pode conservar a vida ou destruí-la. Percebe como tudo estava caminhando para esse momento? As palavras aparecem o tempo inteiro. Elas negociam, elas julgam, elas reconciliam, elas ofendem, elas aproximam, elas afastam. Ontem a live foi conduzida de uma forma que a hora que eu vi eu estava falando somente para uma pessoa, né? E essa pessoa está aqui no Instagram. Qual foi o sentimento no seu coração, meu irmão, depois da nossa palavra, da nossa ligação? Porque as palavras, elas negociam, elas julgam, elas reconciliam, elas ofendem, elas aproximam, elas afastam. Gente, a palavra dá vida, mas a palavra também dá morte. Dependendo de como a pessoa tiver, se você vier com uma palavra, ela acaba com a vida dela. Cuidado com o que você fala. Salomão não está ensinando apenas o que devemos falar bonito. Ele está revelando uma lei da vida. Toda palavra produz uma consequência. Palavras nunca ficam apenas no ar. Elas encontram lugar para cair. Como sementes. E toda semente, mais cedo ou mais tarde, produz uma colheita. E é exatamente por isso que uma única conversa pode restaurar um casamento. É exatamente por isso que uma única conversa pode restaurar um casamento. E uma única conversa também pode destruí-lo. Não porque palavras tenham uma espécie de poder mágico, mas porque palavras, elas influenciam pensamentos, geram confiança, produzem medo, criam esperança ou alimentam feridas. A boca planta, a vida colhe. Imagina mais uma vez agora, um agricultor. Ele nunca entra na lavoura meses depois da plantação reclamando porque nasceram pés de milho. Se ele plantou milho. Então, imagina o cara lá na lavoura, ele vai entrar na plantação depois que ele plantou reclamando que está nascendo pé de milho. Parece redundante, né, não? A colheita apenas revela aquilo que foi semeado. Como com as nossas palavras acontece exatamente o mesmo. Palavras de honra colhem confiança, Gilvan. Palavras de incentivo colhem coragem. Palavras de desprezo colhem distância. Quem quer ficar do lado da pessoa que fica desprezando? O desprezo, gente, é ruim demais, sabia? E principalmente a pessoa que sofreu na infância rejeição, abandono. Nosso Deus do céu. Palavras de amor colhem relacionamentos mais fortes. A vida devolve aquilo que recebeu de nós. A sabedoria na vida real. Talvez você não saiba, chegou agora. A gente está lendo Provérbios de Salomão com uma visão de Napoleão Hill. E agora é o momento de dar sabedoria na vida real. Porque isso aí aconteceu lá atrás. Agora, como é que eu faço para adquirir, para trazer essa sabedoria? A gente vai trazer isso para os nossos dias. O que Salomão ensinou? As palavras são sementes, elas sempre produzem consequência. E como é que isso aparece na vida real? Napoleão Hill observou que pessoas de grande influência desenvolvem o hábito de pensar antes de falar.
Elas entendem que palavras criam oportunidades ou fecham portas. Elas constroem confiança ou geram resistência. Provérbios vai ainda mais fundo. Salomão mostra que a boca apenas revela aquilo que já existe dentro do coração. Por isso, o verdadeiro trabalho não é controlar apenas as palavras, é transformar o coração que produz essas palavras. Nossa, é muito louco, né? Se o coração é a raiz, ele é alimentado por quê? Pelo quê? Pelas coisas que você coloca dentro da sua raiz. A pessoa não merece perdão. Aí fica tudo ali, sabe? Aí você fica com o coração enfesado. Enfesado vem do quê, hein, gente? Enfesado. Alguém consegue responder para mim? Enfesado vem do quê? Enfesado vem de fezes. Então você fica aí com o coração cheio de fezes. Você fica aí com o coração, com a raiz contaminada por coisa ruim. E você quer colher coisa boa como? Que vai sair da sua boca. Foi engraçado ontem. Sei que foi ontem. Ai, muito engraçado, mas a Giovana estava segurando algo e caiu. A hora que caiu, ela falou, eita glória! Foi muito engraçado. A Giovana falou assim, eita glória! Eu falei, que isso, filha? Eu sei que fala. Sei que fala, papai. E foi engraçado, porque antigamente eu falava um palavrão daqueles. Só que conforme o Senhor foi entrando no meu coração, aquilo que era ruim foi saindo, sabe? Você já viu aquela coisa do copo sujo, aí começa a colocar água, daí vai limpando a água? É sobre isso. A raiz está contaminada, então tem que arrancar aquela pessoa que você precisa perdoar, arrancar aquela raiva que você está da pessoa, aquela pessoa que você não está falando, aquela que você não libera o perdão. Aí começa, sabe? Aí você começa aqui a purificar, começa a limpar isso. Aí o que acontece? Você vai limpando a raiz, vai limpando o seu coração e de repente você começa a falar aquilo que é agradável e vai começar a colher aquilo que é agradável também. Então a decisão de hoje, pergunte a si mesmo, as palavras que saem da minha boca estão construindo o futuro que eu desejo viver? Ou estão destruindo aquilo que Deus está tentando construir? Olha só, gente, que forte isso. As palavras que saem da minha boca estão construindo o futuro que eu desejo viver? Ou estão destruindo aquilo que Deus está tentando construir? Gente, se você está comigo nessa live, digita 1. Eu quero chamar a atenção pro pessoal do TikTok, que a gente está com 51 pessoas aqui. É bastante gente. Seja bem-vindo, Charque. Tudo jóia? Como é que você está? Quanto tempo? Então, o que acontece? Eu quero chamar a atenção de quem está no TikTok, porque a gente não tem nem 5 mil curtidas. A nossa live passa de 50 mil fácil. Eu não sei se é o frio, o que é, mas se a gente está com 5 mil, 4.800 curtidas, você não tem noção como essa mensagem poderia estar ajudando pessoas se você estivesse me ajudando aqui. Sabe? Então, se fizer sentido para você, compartilha a live, republica a live. Então, a decisão de hoje é perguntar para você mesmo, as palavras que saem da minha boca estão construindo o futuro que eu desejo viver? Alô, escolhido, é muito simples. Qual é o futuro que você deseja viver? Qual é o futuro que você deseja viver? Você está plantando isso? Ou estão destruindo aquilo que Deus está tentando construir, porque você é amado. O Senhor te ama. Ele quer que você chegue mais perto dele. Só que ele não pode, ele não faz isso. Ele não é sem educação. Sabe? Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Só que o que está no seu coração está te afastando. Aleluia. Até aqui, nós contemplamos o texto, observamos os princípios, mas agora chega o momento mais importante da live. Porque conhecimento sem decisão não transforma ninguém. Alô, escolhidos! Conhecimento sem decisão não transforma ninguém. Garufi, quais são os passos da sabedoria?
Conhecimento, entendimento, discernimento, coloca em prática, acessa a sabedoria. Conhecimento, entendimento, discernimento, coloca em prática, acessa a sabedoria. Então, o conhecimento, a sabedoria é o conhecimento aplicado. Para acessar a sabedoria, eu preciso aplicar. Conhecimento é igual sabedoria aplicada. É por isso que a hora que acaba a live, eu coloco lá no grupo o mapa para você ver os tópicos, os pontos mais importantes, para você memorizar de novo. Eu tenho um irmão, ele tem dificuldade de leitura, mas quando ele olha o mapa, ele fala, nossa, aqui eu consegui entender agora. Sabe, é como se você saltasse da live a uns pontos mais importantes. E esse mapa eu coloco no grupo. Só que tem gente que não está nem aí, não vê aí o que acontece. Não adianta nada estar aqui. Conhecimento sem decisão não transforma ninguém. Mas agora vai nascer o código número 18. E na minha opinião, ele tem poder de transformar famílias, casamentos, amizades. E até a maneira de como você conversa consigo mesmo. Até aqui, Salomão nos mostrou que o coração produz pensamentos. Mostrou que esses pensamentos se transformam em palavras. Mostrou que as palavras produzem consequências. Mas agora, ele nos faz uma pergunta muito desconfortável. Que tipo de colheita você está produzindo todos os dias? Que tipo de colheita você está produzindo todos os dias? Porque existe uma verdade que poucas pessoas enxergam. Ninguém colhe um casamento destruído de um dia para o outro. Ninguém colhe filhos distantes apenas em uma conversa. Ninguém perde grandes amizades por causa de uma única frase. Toda grande colheita começou com pequenas sementes. Alô, escolhido! Foi exatamente isso que Salomão enxergou. E é exatamente isso que Deus quer revelar para nós essa manhã. Talvez hoje você tenha chegado aqui pensando em Provérbios, pensando que Provérbios 18 era um capítulo sobre palavras. Mas não, é um capítulo sobre consequência. Porque palavras nunca terminam quando são pronunciadas, elas continuam. Aleluia! Quantas vezes, hein? Você fica pensando naquilo que falaram para você. Você fica remoendo aquilo. Aí você fica até assim. Eu sou uma pessoa que eu penso e faço gestos. Eu penso assim e fico assim. Pareço, sei lá o quê. Você entendeu, né? Talvez você tenha chegado aqui pensando que Provérbios 18 era um capítulo sobre palavras, sobre o que você fala. Mas não é. É um capítulo sobre consequências. Porque palavras nunca terminam quando são pronunciadas, elas continuam trabalhando mesmo depois que o silêncio chega. Quem está anotando, anota aí. O 18º código da sabedoria. A vida colhe o que a boca planta. A vida colhe o que a boca planta. Observa o capítulo inteiro. Salomão não disse que a boca construi um poder mágico. Ei, Salomão não disse que a boca possui um poder mágico. Ele mostrou algo muito mais profundo. A boca planta, a vida responde. Quando a pessoa vive reclamando, meu Deus, eu vou travar aqui. Quando a pessoa vive reclamando, ela começa a alimentar um coração amargo. Quando vive incentivando, fortalecendo relacionamentos. Quando ela vive incentivando, ela fortalece os relacionamentos. Quando ela vive humilhando, ela planta distâncias. Ontem foi interessante, conversando com uma doutora, ela falou assim, você prefere trabalhar com esse ou com esse? Eu falei, com esse. E eu não respondi por quê. Mas é sobre isso. Sabe? Quando vive incentivando, fortalece relacionamentos.
Quando vive humilhado, planta distância. Quando vive honrando, planta confiança. Quando vive mentindo, planta desconfiança. Ou, em nome do Senhor Jesus, na sua casa não pode ter mentira. Se você mente para o seu cônjuge, você está plantando desconfiança. Percebe? A boca nunca trabalha sozinha, ela sempre prepara a próxima colheita. E talvez seja realmente por isso que Jesus também disse: do que o coração está cheio, a boca fala. Primeiro existe o coração, depois vem as palavras, depois aparecem os resultados. Imagina o agricultor, todo dia ele sai para plantar, mas durante os meses ninguém vê resultado. O agricultor sai para plantar, mas durante um tempo o campo não nasce. A Giovana plantou aqui mamão. Ela pegou lá a sementinha de mamão, aprendeu na escola como é que faz o processo, foi lá, fez o processo, plantou. Só que durante alguns dias não apareceu nada. Porque Deus tem uma hora certa para aparecer. Porque Deus tem uma hora certa para aparecer. Existe um processo, gente. Imagina o agricultor, todo dia ele sai para plantar, mas durante meses ninguém vê o resultado. Parece que não está chegando, parece que nada está acontecendo. A Giovana ansiosa, olhando lá para o balde que ela plantou e não vinha. Aí de repente, do nada, no outro dia, pá! O que ela falou? Eu falei! Ela ficou alegre, o coração dela se alegrou. Então o que acontece? Até que chega o tempo da colheita. Muita gente acredita que a colheita apareceu de repente. Não é de repente não, gente. Ela apenas revelou aquilo que está sendo plantado todos os dias. É exatamente assim com a nossa vida. Existe quem planta crítica diariamente e depois não entende porque viveu cercado de conflitos. Existe quem planta incentivo e depois colhe respeito. Existe quem planta desprezo e depois colhe solidão. Ei, se você plantar desprezo, você vai colher solidão. Você está comigo ainda? Quem colhe desprezo, planta... Não. Quem planta desprezo, colhe solidão. Eu preciso colocar um carregador aqui, ó. Faz um favor para mim. Deixa eu ver se esse cabo dá. Presta atenção que eu tô falando. Ali tem uma coisa. Quem planta desprezo, colhe. Deus te abençoe, meu amor. Quem planta desprezo, colhe solidão. Aleluia. Pega lá a ponta, por favor. Não, vamos fazer diferente. Coloca ali, ó. Quem planta desprezo, a gente vai fazer um negócio aqui rapidamente, aqui, tá bom? Quem planta desprezo, colhe solidão. Vocês estão comigo ou não? Quem planta desprezo, colhe solidão. O que você está plantando? O que você está plantando? Ai, mas tá tão só. Ai, meu Deus. Quem planta desprezo, colhe solidão. Essa foi forte, hein? Foi forte essa pra você ou não? Quem planta desprezo, colhe solidão. A vida nunca faz injustiça. Ela apenas revela aquilo que foi semeado. Ai, nossa, aquela pessoa foi injusta comigo. Foi mesmo? Será? A responsabilidade é sua, a culpa é sua. Para de ficar botando a culpa nos outros. Assume a responsabilidade do negócio, sabe? Assume a responsabilidade. A vida nunca faz injustiça. Ela apenas revela aquilo que foi semeado. Palavras nunca desaparecem. Elas apenas continuam produzindo frutos. Quem deseja uma nova colheita precisa começar uma nova semeadura. Então, ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, você precisa mudar a sua forma de você fazer para você ter mais valor. Senão você fica aí o tempo inteiro fazendo tudo para todo mundo, as pessoas não vão valorizar, porque elas sabem que você
que é só falar um pouquinho que você já vai. Você já baixa o preço, você faz isso, você faz aquilo, aí as pessoas não vão te valorizar. A valorização tem que vir de dentro para fora, é você que tem que valorizar você, é você que tem que plantar confiança dentro do seu coração, é você que tem que confiar mais no Senhor, porque Ele não vai deixar faltar nada para você. Foi interessante, esses dias teve um culto lá, né? Aí no final do culto, a pessoa falou assim, me passa seu Pix que eu senti de abençoar a sua vida. Eu falei, agora. Passei o Pix. A pessoa fez uma parte lá pra mim. Mandou um dinheiro lá. Eu falei, nossa, a gente sempre fala assim que Deus prepara, né? E Deus preparar é isso. Aí então você pensa, né? O passarinho não se preocupa com o que vai comer. E imagina o que Deus vai fazer por você que é filho dele, por você que é amada, por você que é amado. É só você parar de querer ser Deus. Como assim, garoto? Nunca quis ser Deus, quer sim. Aleluia! Toda vez que você fica ansioso, você está querendo ser Deus, que você está querendo controlar o futuro a Deus. Alguém completa a frase. O futuro a Deus, o quê? Pertence. O futuro a Deus pertence. Quando você quer ser o Deus do futuro, aí você está querendo, quando você quer mexer no futuro, é sobre isso. Sabe? Então, palavras nunca desaparecem, elas apenas continuam produzindo frutos. Quem deseja uma nova colheita, precisa começar uma nova semeadura. Trazendo para esse caso dessa pessoa que eu estou falando agora, que a mentoria é gratuita, viu, meu irmão? Quem deseja uma nova colheita, precisa começar uma nova semeadura. Bom dia, Roseli. Precisa começar uma nova semeadura. Pai, só para começar uma... Aleluia! Para começar uma nova semeadura, precisa trocar a semente do coração, do pertencimento, do merecimento. Quem deseja uma nova colheita, precisa começar uma nova semeadura. Toda conversa está construindo ou destruindo alguma coisa. Você que está aqui comigo, vai fazer quase uma hora que você está aqui comigo. A nossa conversa aqui, ela está construindo ou está destruindo alguma coisa? A boca revela o coração, a vida revela as sementes. As palavras indispensáveis produzem consequências planejadas. As palavras impensadas produzem consequências planejadas. Não acredito que eu vou falar isso. Palavras, presta atenção, respira fundo para oxigenar aí o seu cérebro, você receber isso aqui, Palavras impensadas produzem consequências planejadas pelo inimigo. Caiu aí? Machucou? Então, palavras impensadas produzem consequências planejadas pelo inimigo. Vocês estão ainda comigo aí? Machucou vocês? Quem aprende a governar a boca começa a governar o próprio destino. Toda palavra é pequena quando sai, mas nunca é pequena quando volta. A honra sempre produz uma colheita que o orgulho jamais conseguirá produzir. Nossa! A honra produz uma colheita que o orgulho jamais conseguirá produzir. Vamos para a sabedoria na vida real? Agora a gente vai trazer esse princípio para os nossos dias, tá bom? Combinado? O que Salomão ensinou? As palavras são sementes, toda semente produz uma consequência. Como que isso aparece na vida real? Napoleão Hill observou ao estudar pessoas de grandes realizações que elas desenvolviam um domínio crescente sobre a própria mente e, por consequência, sobre a forma de comunicar. Elas entendiam que palavras influenciam relacionamentos, decisões, oportunidades e confiança.
Provérbios amplia esse princípio. Salomão mostra que o verdadeiro domínio não começa na língua, começa no coração. Começa no coração. Porque quando Deus transforma o interior, as palavras passam a construir aquilo que antes destruíam. Interessante, né? A decisão de hoje. Pergunta aí para você mesmo. Se alguém convivesse comigo durante 7 dias, alô, escolhido. Se alguém convivesse comigo durante 7 dias, que tipo de semente perceberia saindo da minha boca? Ó, vou falar um negócio para você, tá bom? O ambiente que eu trabalho, aonde eu trabalho, as pessoas chegam falando palavrão e saem sem falar palavrão. Esse é o primeiro ponto. Elas percebem, olha, a honra e a glória do Senhor, mas eu tenho um aleluia que não é meu. As pessoas, o rapaz falou, eu tentei imitar seu aleluia, mas eu consegui imitar as pessoas. Aleluia. Eu falei assim, eu consegui imitar as pessoas. Sabe? Mas eu fiquei tentando imitar o seu aleluia, eu não consegui. Devia ter gravado isso. Olha que interessante. Oi, Guto, tudo bem? Eu estou falando aqui que o ambiente onde eu trabalho, onde eu estou, o ambiente onde eu estou, as pessoas podem entrar falando palavrão. Mas elas vão ficar constrangidas em falar palavrão no ambiente que eu estou. Então o ambiente, ele é a mão invisível que controla o comportamento humano. Então se você trabalha num ambiente onde existem pornografia, tá tranquilo. Se eu ficar no ambiente, a pornografia vai sair. Se eu ficar no ambiente, o palavrão vai sair. Se eu ficar no ambiente, ele vai ser transformado. Então, vamos lá. A decisão de hoje, a pergunta para você mesmo é: se alguém convivesse comigo durante 7 dias, isso é para você, tá bom? Se alguém convivesse com você durante 7 dias, que tipo de semente essa pessoa receberia saindo da sua boca? É esperança, honra, gratidão ou reclamação, crítica, desânimo? Eu não gosto de trabalhar com quem fica reclamando. O ambiente aonde eu tô não tem reclamação, não pode ter reclamação. Só que tem pessoas que vivem reclamando. E o que eu fazia, né? Recentemente estava trabalhando num ambiente onde tinha lá uma pessoa que só vinha reclamando, reclamando, reclamando. O que eu fazia com a reclamação dela? Eu não dava atenção. A pessoa vinha com fofoca. Aí acontece, eu deixava ela falar. Eu não botava para dentro do coração e não dava atenção. Aí aquilo vai morrer, moço. É assim que você acaba com a fofoca. Se uma pessoa vem fazer uma fofoca para você, você escuta ela por educação, fica quieto e sai fora, o que vai acontecer? A pessoa vai te procurar para fofocar de novo, sim ou não? Sim. Não vai, gente. Porque se a pessoa vem e fala uma fofoca, você não tá nem aí para ela, não liga, a pessoa não vai voltar procurando mais você, porque ela já viu que você não é daquilo. Então ela vai o quê? Se afastar de você. Se a pessoa gosta de fofoca, ela vai se afastar de mim. Porque eu não fico dando corda para fofoca. Então vamos lá, mais uma vez. Se alguém convivesse comigo durante 7 dias, que tipo de semente receberia saindo da minha boca? A pergunta é para você. Esperança, honra, gratidão ou reclamação, crítica, desânimo, murmuração? Ô, gente, eu me perdoa, mas eu vou falar isso. Eu dei carona para uma pessoa, ela veio de São Paulo até o interior, reclamando, murmurando, criticando, fofocando e falando. Eu aguentei a viagem inteira, que eu tava ainda falando palavrão ainda. Eu tava com a minha esposa, com a minha filha no carro. Essa semana encontrei com ele e falei assim, ó, eu nunca mais te dou carona. Quem? Não vou, depois eu falo. Eu não te dou mais carona. Porque eu posso até te dar carona, mas não quero falar de reclamação, não quero murmuração, só quero falar de coisa boa. Sabe? Aí quem são as pessoas que você está convivendo? Como é que está o ambiente que você está vivendo? A pessoa fica reclamando, ai, fica só reclamando. Presta atenção, porque agora eu quero falar com você
Não como alguém que está assistindo a live, mas como alguém que Deus trouxe até aqui. Talvez você esteja lembrando de palavras que disse, palavras para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai. Talvez você diga, foi só uma discussão. Mas para quem ouviu, talvez tenha sido uma ferida. Existe uma verdade que nunca podemos esquecer. Palavras podem ser perdoadas, mas muitas vezes deixam cicatrizes. E é por isso que Deus quer transformar primeiro o nosso coração, porque a boca curada nasce de um coração curado. Alô, escolhida, tudo bem, Dani? Como é que você tá? E a sua família, e a sua esposa, tá tudo bem? Porque uma boca curada nasce de um coração curado. Talvez hoje o Espírito Santo esteja mostrando uma conversa que precisa acontecer. Um pedido de perdão, uma palavra de honra, um incentivo que nunca foi dado. Gente, sabe o que é real? Tem muitos pais que incentivam os outros na rua, mas não incentivam o filho. Que valoriza mais um funcionário do que um filho. Sabe? Então não adie isso. Porque cada palavra plantada hoje será parte de uma colheita amanhã. Então, se Deus falou com você nessa manhã, não sai dessa live apenas emocionado, emocionada, tocado. Sai decidido. Tudo bem, você sempre vai fazer parte da nossa história. Olha que legal o Daniel falando isso. A honra e a glória do Senhor, né, meu irmão? Decidido, ó. Se Deus falou com você nessa manhã, não saia dessa live apenas emocionado. Saia decidido. Decidido a plantar palavras que produzem vida. Decidido a interromper ciclos de crítica, ofensa e destruição. Eu vou repetir. Sai daqui decidido a plantar palavras que produzem vida. Sai daqui decidido a interromper ciclos de crítica, ofensa, destruição, porque a mudança da sua colheita pode começar com a próxima frase que vai sair da sua boca. Aleluia! Agora chegou o momento de transformar tudo, de transformar tudo isso em prática. Porque conhecimento sem ação gera apenas ilusão. Conhecimento sem ação gera apenas ilusão. É hora da nossa missão de 24 horas. Quem já está aqui comigo alguns dias, sabe que sempre depois da live, tem uma missão de 24 horas. Cara, por que 24 horas? Porque é só um dia, é só hoje. Só hoje. Hoje nós vamos sair dessa live levando uma decisão concreta. E talvez essa decisão transforme a colheita da sua família pelos próximos anos. Aleluia. Ô Luzinete, ó, a Silvana tá pela primeira vez aqui, ó. Silvana, esse aqui é o número do Zap, você manda um oi e fala assim, eu quero entrar no grupo. A hora que acaba a live eu coloco lá o mapa mental da live de hoje e essa missão das 24 horas eu coloco lá. Existe uma diferença enorme entre as pessoas que gostam de aprender e as pessoas que realmente transformam as vidas. As primeiras acumulam conhecimento, as segundas tomam decisões. Sabe, tem gente que acumula conhecimento, fica com a mentalidade obesa, aprende muito e vai ficando lá, depois entra na onde? Numa caixinha do esquecimento. Porque não coloca em prática. Conhecimento é igual, sabedoria é igual conhecimento aplicado. Então, existe uma diferença enorme entre pessoas que gostam de aprender e as pessoas que realmente transformam a própria vida. As primeiras acumulam conhecimento, a segunda elas tomam decisões, porque todos os dias terminamos essa maratona da sabedoria da mesma maneira, transformando o conhecimento em prática. Gente, decisão, eu vou esperar você respirar para você entender. Decisão sem a execução gera condenação que te traz de volta à indecisão.
Então a decisão sem a execução gera condenação que te traz de volta a indecisão. Agora eu vou entregar para vocês uma missão de 24 horas. Você vai pegar uma folha de sulfite e lá em cima dela você vai escrever assim, ó: que semente a minha boca tem plantado? Que semente a minha boca tem plantado? Não responde rápido, não. Peça para Deus revelar, tá bom? Durante o dia, você vai observar. Então, a primeira tarefa qual é? Pegar uma folha, escrever lá, que semente eu tenho plantado. E deixa lá na mesa, né? Na cozinha, na porta da geladeira. Aí, conforme você vai passando o dia, você vai lançando lá. Como você fala com o seu esposo ou com a sua esposa? Como você responde aos seus filhos? Como você trata seus pais? Como conversa com seus colegas de trabalho? Como fala quando algo dá errado? Como fala sobre você mesmo? Como fala quando ninguém concorda com você? Talvez, toda vez que perceber uma palavra que produzia destruição, para, respira e ora. E pergunta: essa palavra vai produzir a colheita que eu desejo viver? Depois você escolhe uma pessoa, pode ser alguém da sua casa, pode ser um amigo, pode ser alguém do trabalho, e plante uma semente diferente. Uma palavra de honra, de gratidão, de incentivo, de perdão, de esperança, porque a mudança da colheita começa com uma nova semeadura. E antes de dormir, você vai responder sinceramente: que tipo de palavra mais saiu da minha boca hoje? Construiu ou destruiu? Quem foi abençoado pelas minhas palavras? Existe alguém para quem preciso pedir perdão? Qual semente Deus deseja que eu plante amanhã? Lembre-se, toda colheita começa muito antes de aparecer. Ela começa na semente. Quem está no grupo, daqui a pouco vai receber lá o mapa da sabedoria, a missão, os exercícios, né? E o progresso da nossa maratona, tudo isso gratuitamente, tá bom? Se você ainda não faz parte, entra hoje nesse grupo. Tem mais de 100 pessoas lá. Então não espera terminar o dia 31 para começar a viver esses princípios. Vai fazendo. Hoje é o dia 18 de 31. Já passou 18 capítulos. Falta apenas 13. Porque ninguém se torna sábio de um dia para o outro. A sabedoria é construída um capítulo de cada vez. Guarda essa frase, ó. O leão não governa apenas pela força, ele governa porque sabe exatamente quando rugir. Fala, Garni! E quando permanecer em silêncio. Então, o leão não governa apenas pela força, ele governa porque sabe exatamente quando rugir e quando permanecer em silêncio. A maturidade espiritual também é assim. Nem toda palavra precisa ser dita imediatamente. Nem toda resposta precisa ser dada. A sabedoria também sabe esperar. Amanhã, dia 19, Salomão vai revelar uma das maiores diferenças entre o plano de Deus e os planos dos homens. Você já percebeu que algumas pessoas trabalham muito, fazem planos, lutam e mesmo assim vivem frustradas? Enquanto outras caminham em paz, mesmo quando as coisas não acontecem como esperavam. Qual a diferença? Provérbios 19 responde. E talvez você descubra que o maior problema nunca foi a falta de esforço, mas foi a falta de alinhamento entre os próprios planos e a vontade de Deus. Antes de terminar, gente, eu quero fazer a mesma pergunta que eu faço todos os dias. Qual decisão você tomou hoje? Não é aquilo que você aprendeu, mas aquilo que você decidiu
que você tomou, que você vai tomar. Porque o conhecimento, ele informa, mas as decisões transformam. Sabe? Que Deus possa fortalecer o seu governo interior. Que Deus abençoe vocês. E eu comecei com uma oração, eu vou finalizar com uma oração. Senhor, obrigado pela tua palavra hoje. Obrigado porque o Senhor nos lembrou que as palavras nunca são apenas palavras. Elas carregam sementes e toda semente produz uma colheita. Papai, purifica o nosso coração, porque sabemos que a boca transformada nasce um coração transformado. Ensina-nos a falar com amor, com sabedoria, com mansidão. Que as nossas palavras curem em vez de ferir, edifiquem em vez de destruir, aproximem em vez de afastar. Que a nossa boca seja usada para glorificar o teu nome. Abençoa cada família representada aqui nessa live. Que existam mais palavras de honra, mais pedido de perdão, mais demonstração de amor. Que a paz volte para os lares através de uma decisão tomada hoje. Nós entregamos essa manhã, esse final de semana, esse dia nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, final de semana, normalmente a família fica reunida. E normalmente no final de semana, onde acontece as tretas. Porque daí tem bebida na parada, tem mais convivência junto. Normalmente a pessoa trabalha durante a semana, no final de semana ela fica em casa. Então agora é um momento sensacional, incrível, fantástico demais de você colocar em prática isso. Um pedido de perdão. Lembra aqui da nossa oração? Mais demonstração de amor, mais pedido de perdão, mais palavras de honra. Que Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Amanhã, dia 18, é domingo. Vai ter live, garoto? Domingo vai ter live. Só o dia que eu acordo tem live, tá bom? Deus abençoe vocês. Se você ainda não está no grupo, pede para entrar no grupo. Que Deus abençoe todos vocês. Gratidão pela vida. Ó, eu vou ter que colocar lá no YouTube, que hoje teve um problema técnico no YouTube. Não sei por que não deu certo, mas já deu certo. Mesmo não dando certo, deu certo. Como é que eu vivo assim, cara? Mesmo dando errado, tá certo. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. Tá bom? Que Deus abençoe você que está assistindo essa live gravada. Que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube. Fábio Garufi. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação. E as lives estão salvas lá. Quem está chegando atrasado, quem está perdendo a live, se quiser, pode ir lá e assistir. E muitas vezes você fica o final de semana aí colocando coisas que não faz nem sentido na sua cabeça, na sua mente. Se você colocar em prática o que você está pegando aqui, se você maratonar isso, e de fato é uma maratona da sabedoria. Todo dia tem um código diferente. Qual foi o código de hoje? Alguém lembra ou não? Alguém lembra qual foi o código de hoje? Hã? A vida colhe o que a boca planta. Guarda isso. Repita durante o dia. Ensine seus filhos. Converse sobre ele na sua casa. Porque quando esse princípio entra no coração, ele muda a forma de como vivermos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.